Nos últimos 2 séculos, a Europa tornou-se cada vez mais secular. Os estudiosos, na verdade, não falam mais do Ocidente cristão quando falam da Europa moderna e da América do Norte, mas do Ocidente secular. No entanto, há evidências de um avivamento espiritual agitando o continente onde Deus supostamente estaria morto. Velhas tradições anteriores ao aparecimento do carpinteiro judeu, que se tornou o Messias, estão começando a ressurgir. Desde o século XIX, tem havido um interesse crescente nas antigas religiões pré-cristãs europeias, como o paganismo grego, germânico, céltico e também o eslavo. Isso decorre de um crescente interesse pela espiritualidade na Europa, especificamente uma espiritualidade em contato com a herança europeia e raízes étnicas de maneira semelhante às religiões indígenas dos americanos nativos e dos aborígenes australianos. Entre os pagãos modernos, existem 2 abordagens para reviver as práticas pagãs. Um é o ecletismo, ou o sincretismo, no qual elementos de religiões étnicas históricas, como a antiga religião nórdica, são combinados com movimentos modernos como Wicca, Teosofia e outras filosofias da nova era. Isso é amplamente baseado em visões românticas dessas religiões antigas que surgiram no século XIX, que podem ou não ser historicamente precisas. Na Islândia, os deuses nórdicos estão fazendo um retorno particularmente forte e o paganismo nórdico é agora a religião que mais cresce na Islândia. Na verdade, eles irão em breve contemplar o primeiro templo feito para Thor e Odin que existe na Islândia em pelo menos 1000 anos. A Dinamarca também concluiu um templo pagão dedicado a Odin pela primeira vez no ano de 2016. A outra abordagem é o reconstrucionismo politeísta, que é uma tentativa de fazer uma reconstrução historicamente precisa dessas religiões antigas, com bases em fontes históricas, dados arqueológicos e talvez uma comparação etnográfica. Os reconstrucionistas evitam embelezar as religiões pagãs antigas com movimentos e ideologias modernas. Um dos maiores movimentos atualmente, que pode ser sincrético ou reconstrucionista, é o nascimento do paganismo germânico ou simplesmente neopaganismo. Os pagãos germânicos modernos, ou simplesmente novos pagãos, como eles preferem se chamar, adoram os antigos deuses germânicos, especificamente Thor e Odin, bem como espíritos das naturezas germânicas, como os elfos e os trolls. Os pagãos germânicos parecem ter 3 abordagens diferentes para trazer o proselitismo e praticar sua religião. Alguns pagãos enfatizam simplesmente a adoração aos deuses germânicos e acreditam que qualquer pessoa, independentemente de sua origem nacional, étnica ou racial, pode adorar os seus deuses. Esses são os universalistas. Existem outros pagãos, entretanto, que acreditam que os valores espirituais e culturais germânicos também precisam ser adotados para serem verdadeiros adoradores dos deuses germânicos. A maioria do último grupo de pagãos também acredita que a adoração dos deuses germânicos não se limita a qualquer origem étnica ou racial em particular. Simplesmente que os indivíduos interessados em adorá-los devem aprender algo e concordar com alguns aspectos da cultura da qual se originaram. Afinal, o paganismo germânico é tecnicamente uma religião étnica. No entanto, existem alguns pagãos que se autodenominam folclóricos ou pagãos populares que acreditam que apenas aqueles que são descendentes dos brancos do norte da Europa têm o direito de adorar os seus deuses. Estes são os que tendem a promover a supremacia branca e outras agendas explicitamente racistas. O paganismo eslavo, ou simplesmente neopaganismo, também está ressurgindo na Europa Oriental em países com grandes populações eslavas.
Um movimento conhecido como Road Novelty ou Native Faith é formado por comunidades que afirmam continuar a antiga religião eslava, que foi substituída principalmente pelo cristianismo ortodoxo oriental. Este movimento é especialmente forte na Polônia, apesar da identidade católica dominante da nação. Muitos Road Novelty se autodenominam como reconstrucionistas, mas outros afirmam continuidade direta com as tradições antigas, afirmando que suas famílias continuarão a velha religião em segredo ou de forma encoberta ao lado do cristianismo. Na Grécia, algumas organizações surgiram, promovendo um renascimento da antiga religião grega sob o nome de helenismo. Os helenistas também se autodenominam dodecateístas, ou crente em 12 deuses, a saber, as divindades do Olimpo. As práticas religiosas do helenismo incluem adoração pública em templos ou em espaços abertos ao ar livre. Há também um grande componente de adoração doméstica centrado em divindades gregas domésticas. Além do renascimento das formas gregas germânicas e eslava de paganismo, há também uma tentativa de reviver o paganismo celta. Existem tanto pagãos célticos modernos reconstrucionistas, quanto pagãos celtas modernos sincréticos, que também incorporam a Wicca e outras tradições em sua religião. Os pagãos celtas modernos usam o calendário lunar dos antigos celtas e celebram os solstícios e equinócios, bem como os dias dos quartos cruzados, dias que estão a meio caminho entre um dos solstícios e um dos equinócios, como festivais religiosos. Esses festivais incluem os famosos festivais de Samhain e Imbolc. Não parece ter havido qualquer tentativa de conectar o paganismo céltico contemporâneo a uma agenda política ou movimento nacionalista, ao contrário das outras formas de paganismo contemporâneo. As religiões tendem a moldar civilizações. Quando a Europa se tornou cristã e o Oriente Médio e o norte da África se tornaram muçulmanos, duas civilizações diferentes se formaram, as quais eram bastante diferentes por causa das tradições religiosas nas quais se baseavam. A Europa provavelmente não se tornará pagã novamente, mas é interessante pensar em que tipo de civilização nasceria do renascimento de uma dessas antigas tradições religiosas. Por exemplo, como seria uma Grécia pagã e moderna culturalmente falando nos dias de hoje? Uma coisa é certa, ela tomaria uma direção bem diferente da Grécia cristã ou secularista.